O Quarteto Fantástico é uma das equipes super-heróicas mais importantes e queridas dos quadrinhos. Só que a nova saga da Marvel mostrou uma nova formação dessa família aí, que pode ser a melhor versão que nós já vimos até hoje. E isso, dá tanta esperança pra algo assim acontecer no cinema. Vamos falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o Quarteto Fantástico é a primeira super equipe dos quadrinhos da Marvel. Você sabia disso? Ela inclusive foi um incentivo para a criação da Liga da Justiça na sua concorrente, Mas o grande diferencial desse time é que eles não são só super-heróis aleatórios que se encontram e formam uma equipe, não. Todos os membros são família ou amigos, muitas vezes antes até de terem ganhado os poderes. E para você ter uma ideia da importância deles, nos quadrinhos o Quarteto Fantástico foi responsável por introduzir inimigos importantíssimos no multiverso da Marvel. Tem o Doutor Destino, por exemplo, o Galactus, e também foram responsáveis por apresentar conceitos aí bem importantes como a Zona Negativa, por exemplo, que é uma dimensão alternativa que já foi até usada como prisão durante os eventos da Primeira Guerra Civil. Nos cinemas, a equipe está cada vez mais próxima de dar as caras. O Kevin Feige, que é o chefão, o líder, o comandador, diretor criativo da Marvel, o cara, falou que já estão trabalhando num filme do Quarteto Fantástico. Ou seja, só uma questão de tempo até termos um anúncio. E os crossovers que andam rolando nos quadrinhos só aumentam as nossas expectativas para algo assim acontecer nas telonas também. Só que para entender isso tudo a gente tem que falar sobre a saga Empire, que é o grande crossover de 2020. A gente já falou bastante aqui no canal sobre Empire, que é a nova minissérie dos quadrinhos que junta vários personagens importantes do universo Marvel e inclusive se aprofunda bastante no grande confronto, talvez a maior guerra do universo Marvel, que é a guerra entre os Kree e os Skrull. No meio disso tudo, nós temos a revista solo do Quarteto Fantástico, que sim, tem sido de uma importância absurda para completar os eventos da saga principal, e é exatamente aí que o quarteto ganha uma nova formação. Nossa história começa com os relatos de uma antiga batalha entre os Kree e os Skrull. Nós vemos como as memórias dos guerreiros que sobreviveram, tanto dos Kree quanto dos Skrull, foram usadas para criar duas crianças que serviriam como messias e levariam seus respectivos povos até a vitória, pelo menos supostamente. E dessa forma nasceram Joven e Nikala, dois personagens bem importantes aqui. Um é um Kree e outro é um Skrull. Anos depois nós vemos as duas crianças já crescidas dentro de uma nave na companhia do Quarteto Fantástico, depois de elas terem sido resgatadas. Isso enquanto elas estão observando as naves do exército Kree e Skrull que se uniram para enfrentar os Kotat. Isso tudo faz parte dos acontecimentos da mega saga Empire. Só que preocupado com aquele confronto todo que está prestes a começar, o Reed Richards pede para o Franklin e a Valeria Richards levarem as duas crianças para a Terra. E a chegada desses dois jovens alienígenas também chama a atenção de um grupo aí que é conhecido como a Colheita Sombria. Só que calma que eu vou explicar sobre eles daqui a pouco, tá? Respira aí, vamos devagar. Eles acabam fazendo um pouso forçado perto da casa da Alicia Masters, que é a esposa do Ben Green, o Coisa. Pois é, o Coisa casou. E desesperados com aquela situação toda, o Franklin e a Valéria chamam pela ajuda da tia Alice, que está inclusive abrigando na casa dela a alienígena Sky. Guarde essas pessoas porque elas são de certa forma importantes para essa história. Enquanto a Alicia e Sky estão indo até o local lá, onde a nave faz o pouso forçado, os dois alienígenas começam a criar um caos e caramba, eles precisam de ajuda. E é aí que a Valéria decide chamar também a ajuda de alguns membros reserva do Quarteto Fantástico para ajudar a controlar aquela situação. Para quem não sabe, vários outros super-heróis da Marvel já fizeram parte do Quarteto Fantástico por um período de tempo, e chegou a hora de alguns deles voltarem. Só que para piorar a situação, a Colheita Sombria também estava planejando o ataque dela. E agora não dá para fugir mais, a gente tem que explicar qual é a da Colheita Sombria.
mas podemos dizer que eles são uma espécie de culto que remete ali aos sacerdotes de Pama, que é uma raça alienígena meio pacífica que endeusa uma entidade messias celestial. Acontece que, diferente dos sacerdotes de Pama, a colheita sombria não é nada pacífica e busca, pelo contrário, capturar as crianças alienígenas a mando do messias celestial, que é o causador da treta toda da saga Empire. Mas, felizmente, os membros reserva do Quarteto Fantástico também estão nesse rolê. Como eu já falei, a Valéria chamou pela ajuda de alguns membros reserva do quarteto, e quem responde a esse chamado é ninguém menos que o Wolverine e o Homem-Aranha. Agora, por que eu fico tão empolgado com a possibilidade de ver algo parecido com isso no cinema? Para começo de conversa, Marvel Studios agora tem os direitos dos personagens da Fox. Eles vão recriar os X-Men no cinema, assim como o Quarteto Fantástico, e o Homem-Aranha é o personagem mais famoso da Marvel. Sabe, em vez de um Vingadores como um grande crossover de personagem, a Marvel Studios pode muito bem fazer Quarteto Fantástico como esse grande crossover, colocando vários outros personagens ali como membros honorários do Quarteto Fantástico durante uma aventura, um filme ou algo do tipo. Seria legal ou não seria? Ah, pô, vamos voltar à história. Só que antes, se você tá curtindo, se inscreve, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia também. A gente tá sempre conversando sobre as notícias e o que tá rolando com os nossos super-heróis favoritos aqui. Bora continuar. Inclusive, o Homem-Aranha deu uma carona pro Wolverine para eles irem até o lugar onde eles foram chamados, recriando até aquela icônica capa da HQ Amazing Fantasy número 15, que mostra a primeira aparição do Homem-Aranha. Só que é claro que o Wolverine não ficou nada feliz com essa situação. A briga vai ficando cada vez mais feia e a Nicala se transforma em um tigre para atacar o seu oponente. É exatamente o momento em que o Wolverine e o Aranha chegam no local. Só que de repente tem uma coisa que chama a atenção da jovem Skrull, ou melhor, alguém chama a atenção dela. Quando viu a Alicia Masters, a garota ainda transformada em tigre, corre em direção a ela, mesmo sabendo que era a Alicia. Infelizmente o Wolverine achou que a esposa do Ben Green estava em perigo, que realmente estava, e acaba atacando a Nicala e ferindo ela gravemente. Daí, lógico, o Wolverine fica desesperado por não saber que tinha atacado uma criança, enquanto a Nicala pede pela ajuda da Alicia. Logo em seguida, nós vemos o Wolverine e o Homem-Aranha tentando conter o Joven, enquanto o Franklin, a Valéria e a Alicia levam a Nicala para uma unidade médica do quarteto. Acontece que nesse meio tempo aí, os membros da Colheita Sombria também chegam ao local, prontos para capturar as crianças. A Sky, o Wolverine e o Homem-Aranha tentam segurar os vilões da colheita, só que eles acabam ficando em desvantagem numérica aí, e o Joven acaba sendo capturado. E quando isso acontece, o alto sacerdote revela o real motivo de estarem atrás das crianças. Por conter as memórias de diversas eras dos Kree, Joven guarda dentro dele os segredos de como Mar-Vell construiu o projeto do Omni-Onda, que é um dispositivo capaz de controlar a mente através do cosmos. Sabendo que precisavam ajudar os seus amigos lá fora, o Franklin e a Valéria usam um dispositivo que projeta imagens em holograma para se disfarçarem de Hulk e Motoqueiro Fantasma. E a chegada dos dois acaba espantando os membros do culto, só que eles levam o Joven com eles de qualquer forma. Enquanto a Nicala se recuperava do ataque do Wolverine, o Franklin e a Valéria decidem ligar para o pai deles e contar o que tinha acontecido. O Reed fica surpreso ao ver o Homem-Aranha e o Wolverine do lado deles, só que quando fica ciente de tudo o que aconteceu, se mostra até bem incompreensivo com os filhos. É o mínimo, né, Reed? Quando perguntou como eles deviam proceder perante a situação, o Reed diz que eles estão ocupados demais tentando enfrentar os Kotat, e que Franklin e Valéria vão ter que resgatar o Joven e enfrentar a Colheita Sombria. Mas como uma forma de melhorar ali a situação da equipe, o Reed Richards envia os trajes do novo Quarteto Fantástico. Assim, Franklin e Valéria, junto com Wolverine e o Homem-Aranha, se tornam um novo Quarteto Fantástico que vai atuar naquela missão ali na Terra. Considerando que o Franklin é um dos seres mais poderosos do universo e a Valéria é a menina mais inteligente do mundo, eu acho que o novo Quarteto Fantástico já é bem fantástico por si só. Só que com a ajuda do Wolverine e do Homem-Aranha, óbvio, fica ainda melhor.
Além do que, sem 4 integrantes não tem como ser quarteto. É o que? Dupla fantástica? Não, não rola, não combina. Toda essa odisseia aí acaba de uma maneira surpreendente. A Nicala se recupera dos ferimentos dela e decide que, mesmo sendo inimiga do Joven, ela precisa resgatá-lo. E assim ela se disfarça como um dos membros da Colheita Sombria e vai até o lugar em que o garoto estava sendo mantido como refém. Com o conhecimento que foi retirado da mente do Joven, o líder da seita acaba recriando o projeto de Omni-Onda e planeja usar os pensamentos do garoto e de Nicala para incitar novamente o conflito entre os Kree e os Skrull e garantir dessa forma a vitória dos Kotat. E para sorte dele, a Nicala acaba sendo descoberta e também é capturada, permitindo que o plano dele se concretize. Mas não contavam com minha astúcia com um novo Quarteto Fantástico. O novo Quarteto Fantástico chega ao local a tempo suficiente e consegue impedir que o Omni-Onda seja ativado por completo. E dessa forma as duas crianças são resgatadas e conseguem reverter a situação, enviando, em lugar de pensamentos que vão incitar guerra, pensamentos de união e aliança para os Kree e os Skrull fortalecerem o acordo deles e conseguirem lutar e vencer os Kotat. Mas se tem uma coisa que essa história nos deixou é com vontade de ver mais dessa nova equipe do quarteto. O que você acha? Você pode comentar aí, e aqui do lado tem mais vídeos para você assistir e ficar por dentro do que tá rolando no mundo dos quadrinhos. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.